Aleluia. Assente agora em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Filipenses. Eu queria que alguém já trouxesse água aqui para mim, ó. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. Vamos ler até o versículo 11. Mas fez a si mesmo, ou melhor, mas fez a si mesmo. Acho que essa tradução está errada. Certo, vamos lá. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia. Deixa eu me sentar aqui também. Aleluia. Os irmãos estão me enxergando, né? O cara ficou bem aqui na frente. Deixa eu só colocar ele aqui de lado aqui. Aí, desarrumar aqui um pouco a mesa que o diaconato arrumou. Irmãos, eu quero falar. Tá, coloca bem aqui. De obediência. O milagre da exaltação. Nós sempre falamos aqui, os pastores, alguns líderes, que a bênção, ela vem pela obediência, e que a obediência gera bênção. Quem está embaixo de obediência, aquele que está debaixo de obediência, ele está debaixo da bênção. Está debaixo da bênção. E nesta noite nós queremos falar do nosso exemplo maior, daquele que é o nosso modelo, aquele no qual nós nos inspiramos, que é o Senhor Jesus. Jesus estava em sua glória, Jesus, ele era louvado, adorado pelos céus, pelos anjos, pelos querubins. Lá em Isaías capítulo 6, nos dá-se uma visão da forma como é a adoração nos céus, e a forma como Jesus, ele era adorado.
Ali a Bíblia, ela nos revela que os querubins, eles ficavam ali, ou melhor, os serafins, em volta do trono de Deus. Eles tinham 6 asas, com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas cobriam o rosto, e eles cantavam, eles falavam, sem uma interrupção, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, querido, Jesus, ele era adorado, ele era Deus. Mas quando houve o sumo concílio nos céus, e foi decidido que alguém precisaria vir para pagar o preço da salvação da raça humana, alguém que pudesse ser o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. Porque até então, durante toda a história, se levantaram muitos homens de Deus, se levantaram muitos profetas, reis e sacerdotes, e o povo, a humanidade, ficava na expectativa: será que é esse o Messias? Será que é esse o Salvador? E a frustração era grande, porque o Cordeiro de Deus tinha que ser perfeito, sem mácula, sem defeito e sem pecado algum. E a Bíblia diz que todos aqueles que nasceram de mulher, eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nenhum deles poderia morrer por mim e por você e pelo o mundo, pelo homem, nenhum deles. E Deus, Ele diz: olha, meu filho, é hora de você ir, de você descer. E a Bíblia diz que Ele tirou de sobre si a natureza divina para se revestir da natureza humana. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, sem fama, sem reputação alguma, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isto é, querido, Jesus, ele se despojou da forma de Deus, e ele toma sobre si a forma de homem. Jesus, ele tinha 2 naturezas, a divina e a humana. Ele tinha a natureza de Deus, mas como homem, ele foi 100% homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele se alegrou, ele se entristeceu, ele sentiu dor, tomou a forma humana, a forma humana.
E aqui nós sabemos, a Bíblia nos diz de como foi a vida de Jesus aqui na terra. O seu nascimento, nasceu de uma mulher. A perseguição que sofreu desde o seu nascimento. Já aos 30 anos de idade, ele se revela ao mundo, indo até João Batista para ser batizado por ele. Escolheu os 12 que esteve com ele. A Bíblia nos relata diversas emoções de Jesus. Jesus, ele se alegrava. Lá em João 11:35 revela que Jesus chorou. Jesus, ele se irou, ficou com raiva, zangou. E nós temos isso lá, quando ele chega no templo em Jerusalém, e estava lá um monte de vendedor, vendendo sacrifícios, para que o judeu viesse e comprasse ali, ou a pomba, ou o cordeiro, e oferecesse no templo. Ele se zangou, ele se irritou, ele se irou com aquilo. A Bíblia diz que ele pegou lá um chicote e chicoteou todos os cambistas, os vendedores que estavam ali. Então, queridos, Jesus, ele viveu intensamente na sua natureza humana. Na sua natureza humana. E a Bíblia revela que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que a este nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele se humilhou, tomou a forma de homem, a forma de servo, mas chegou o tempo dele ser exaltado. Chegou um tempo de ele ser colocado acima de tudo e de todas as coisas. Mas o que foi que levou Jesus a ser exaltado? O que foi que levou Jesus a ocupar um trono na glória à direita, à destra de Deus Pai? Um lugar de honra, um lugar de exaltação. O segredo, querido, está aqui no versículo 8. Coloque aqui, gente. O versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Até a morte, e morte de cruz. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus amados, esse foi o segredo do Senhor Jesus. Obediência. É contra a natureza humana obedecer.
Você sabia disso? Que muitas vezes nós temos resistência em obedecer alguém, obedecer um líder, obedecer o nosso patrão, o nosso chefe. A Bíblia nos conta uma história de um senhor, de um pai que tinha 2 filhos. E ele chamou o mais velho e disse: meu filho, eu quero que você vá lá na vinha e faça isso, isso e isso. E aquele filho mais velho, ele disse: tá bom, meu pai, eu vou. Só que não foi. Ele chama o filho mais novo e dá a mesma ordem. E aquele filho, zangado, irritado, falou: eu não vou, meu pai. Mande outro. Mas quando saiu dali, o filho obedeceu a seu pai. Ele foi. Aí Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do seu pai? Aquele que disse que obedeceria, que iria e não foi? Ou aquele que disse que não iria e foi? Irmãos, qual é o moral dessa história? Nem sempre eu quero fazer aquilo que me pede. Nem sempre eu quero fazer aquilo que me mandam. Nem sempre você quer fazer aquilo que te pede. Nem sempre você quer fazer aquilo que te mandam. Mas a tua carne está dizendo: não, não faz, não vai. Mas aí você submete a tua carne, a tua vontade à cruz de Cristo. Aí você submete a tua carne à vontade de Deus, a sujeita, subjuga e vai e obedece. E é exatamente por isso, querido, quando nós sujeitamos a nossa carne à cruz de Cristo, sujeitamos a nossa carne à vontade de Deus, aí que nós somos abençoados por Ele, aí que Deus nos exalta, aí que Deus nos coloca em um lugar de glória, de exaltação. Quem pode dizer amém? E a Bíblia diz que Jesus, na forma de homem, Ele se humilha mais ainda, tomando a forma de escravo, de servo. E você sabe que o escravo e o servo não têm vontade própria, a vontade dele é a vontade de seu Senhor. E ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Vocês acham que foi fácil para Jesus obedecer? Vocês acham que foi fácil para Jesus obedecer e ir até a cruz? Lá no jardim de Getsêmani, nos revela tudo. Jesus orando,
lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani. E ele orava: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua. Vocês estão entendendo, queridos? Senhor, que não se faça a minha vontade, Pai, mas que se faça a tua. Jesus já sabia o que ele iria sofrer, que ele iria ser traído. Jesus sabia que ele iria ser espancado. Jesus sabia que ele iria ser humilhado. Jesus sabia que iriam colocar uma coroa de espinho na sua cabeça. Jesus sabia que ele iria ser exposto diante da sociedade naquela época, que a sua nudez seria revelada. Jesus, ele sabia que iria ter que carregar a cruz até o Calvário. Ele sabia que iriam colocá-lo ali, amado, na cruz e pregar cravos em suas mãos e pés. Sabia de tudo isso, querido. Sabia que ele seria sacrificado. Mas ele tomou a decisão de ser obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Até a morte de cruz. O que levou Jesus até a cruz? O espírito de obediência. Obediência. O que levou Jesus a ser crucificado? O espírito de obediência. Irmãos, aprendam uma coisa: mesmo sofrendo, obedeça. Mesmo não concordando, obedeça. Deus, ele não perguntou a Jesus se Jesus concordava ou não, apenas determinou. Mesmo a tua natureza humana dizendo não vai, não quero, obedeça. Porque se nós estivermos debaixo de obediência, escute isso: se nós estivermos debaixo de obediência, não há juízo. Se nós estivermos debaixo de obediência, não há juízo. Se nós estivermos debaixo de obediência, não há condenação. E o que foi que aconteceu com Jesus depois que ele resolveu obedecer? O que foi que aconteceu com Jesus quando ele decidiu obedecer? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus, o versículo 9, por isso também Deus o exaltou
soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. O 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Pela obediência de Jesus, Ele foi, queridos, exaltado. Deus deu a Ele esse nome, que é sobre todo nome. Aleluia. Abra aí, em Efésios, capítulo 1. Aleluia. Versículo 20. Vamos ler o 19 também. 19 e 20. Esse texto aqui, queridos, ele não estava aqui no esboço. Deus me fez lembrar dele agora. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha só, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23, para encerrar, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Aleluia! Jesus foi obediente, foi crucificado, morreu, sepultado. Talvez aos olhos humanos, até mesmo aos olhos do diabo, do inimigo, Jesus acabou. Obedeceu e acabou. Mas aí, aqui em Efésios, nos revela o que aconteceu. Ao terceiro dia, Deus ele manifesta o seu poder em Jesus Cristo e o ressuscita dentre os mortos. Ei, Jesus, meu filho, a sepultura não pode te deter, a morte não pode te segurar. Vem para fora, levanta, ressuscita, sobe aqui e te assenta à minha direita. Te assenta à minha direita. E eu te coloco agora, você assentado aqui ao meu lado, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o domínio, isto é, acima de todo o império das trevas, acima de todo o reino de Satanás, acima de Satanás e todos aqueles que pertencem a ele, acima de todos os demônios, de todos os principados, de todas as potestades, de todo o domínio.
E também eu te coloco acima de todo nome que se nomeie, acima do nome dos poderosos aqui desta terra, acima do nome do STF e os seus ministros, acima do nome do presidente da República e todos aqueles que compõem o seu ministério, acima do nome do novo rei da Inglaterra, acima do nome de todos os reis e governadores e presidentes e ditadores espalhados na face desta terra, o nome de Jesus está acima. Deus falou, olha, você está acima de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Aleluia. E sujeitou todas as coisas. Ei, todas as coisas, visíveis e invisíveis, estão sujeitas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Debaixo dos pés de Jesus. Agora, algo maravilhoso que é revelado aqui. Tem aqui a igreja? Quem aqui é da igreja? Eu vou repetir. Quem aqui é a igreja? Eu não estou perguntando se você faz parte da igreja, estou perguntando se você é a igreja. Amém? Olha só, querido, a revelação. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, se você, igreja, Jesus foi constituído como tua cabeça. Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então eu quero dizer que todas essas coisas, todo o principado, toda a potestade, todo o domínio, todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro, todo nome, tudo que existe está debaixo dos pés da igreja, porque a igreja é corpo do cabeça, que é Jesus Cristo. Você entendeu o que eu falei? Você realmente entendeu? Que todas as coisas estão debaixo de nossos pés. Todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja, estão sujeitos à igreja. É por isso que o próprio Jesus falou: o que a igreja determinar, o que a igreja ligar aqui no mundo, é ligado nos céus. Capítulo 18 de Mateus diz isso. Só que muitas vezes nós não conhecemos a nossa força, nós não conhecemos o poder que está em nossas mãos, porque quando nós passamos a conhecer, querido, nada nem ninguém vai nos levar a uma vida de derrota, porque em tudo, em todas as coisas, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, santo, santo é o nome de Jesus. Isso, amados. Só porque Jesus foi obediente. Porque Jesus obedeceu, aleluia. Exatamente por isso. Aleluia.
Louvado é o nome de Jesus. É uma decisão sua. É uma decisão minha. Se submeter à vontade de Deus. A ser obediente. Obediente. Você deseja ter uma vida de vitória? Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, se não for a memória, versículo 18, viver de glória em glória, se submeta, leve a sua vontade, leve a tua natureza carnal para a cruz de Cristo e sacrifique ali, assim como Jesus fez. Se coloque em pé, em nome de Jesus nós vamos orar. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você meditasse naquilo que você ouviu esta noite. E fizesse uma pergunta a você mesmo: até que ponto eu estou disposto a obedecer? Até que ponto eu estou disposto a me sujeitar? Você sabia que o primeiro mandamento, com promessa, fala exatamente sobre obediência? Honra teu pai e a tua mãe, obedecei-os, para que se prolongue os vossos dias na face da terra. Ei, você sabia e na Bíblia há mais de 8.000 promessas para a minha vida e para a sua vida? Essas promessas estão, nos céus, e elas vão se cumprir na nossa vida de acordo com a nossa obediência. Então fale com Deus esta noite, querido. Daqui a alguns instantes vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Uma vez mais nesta noite, Deus. Senhor, após meditarmos na Tua palavra, Senhor, após olharmos para o nosso maior exemplo, nosso espelho, a nossa maior referência,
teu filho Jesus. Deus, para Jesus não era necessário, Senhor, ele vir. Não era preciso ele deixar a sua glória, deixar o seu trono. Mas só que nós precisávamos de um sacrifício perfeito. Alguém, Senhor, que morresse em nosso lugar. Alguém que pagasse um alto preço. E quando tu, Senhor, falou: olha Jesus, olha meu filho, eu quero que você vá, é necessário que você vá, para que o homem seja salvo, para que haja uma esperança para a raça humana. E a tua palavra, Deus, diz que Jesus, ele se despojou da sua glória, ele se fez semelhante aos homens, tomando a forma de servo. E ele, na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Oh, Senhor, quão difícil é obedecer muitas vezes, Deus. Como é difícil muitas vezes, Senhor, submeter a nossa natureza humana, carnal, à cruz de Cristo. Oh, Senhor, que sejamos no mínimo parecido com Jesus. Mesmo sabendo que vamos enfrentar o que vamos passar, sermos obedientes como ele foi. E pela sua obediência, pela sua abnegação, a tua palavra diz que o Senhor exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que a este nome, ao som deste nome, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele, Jesus, é o Senhor. Um dia, Senhor, todos, de todas as raças, nações e credos, irão dobrar os seus joelhos diante do trono de Jesus. O dia todo o inferno irá ter que dobrar os seus joelhos diante de ti, Jesus, e vão com os seus joelhos dobrados confessar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E tudo isso para a tua glória, Deus. Para a tua glória, Senhor. A palavra diz: para a glória de Deus Pai. E que nesta noite, meu Deus, possamos nos sujeitar a Ele, nos sujeitar a Jesus, sermos obedientes até a morte e morte de cruz. Se você recebe essa palavra,
Levante as mãos e declare: Jesus, tu és o meu Senhor. Jesus, tu és o meu Senhor. Eu me submeto a ti, eu te obedecerei, eu te obedecerei. Fale isso a Ele nesta noite, igreja. Fale isso a Ele nesta noite.